Olá, seja bem-vindo aqui ao 7º HMC Cast, aqui agora com meu amigo Wagner Luiz, não é isso, Wagner? É isso, Herbert. Wagner, pois não? Imagina, primeiro agradecer aí pelo convite de estar aqui. Beleza, Wagner, você trabalha com transporte internacional, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí, como é que você chegou a essa caminhada linda que você atingiu até hoje, né? Conta pra gente aí um Legal. pouquinho aí. O transporte é uma loucura, né, Herbert? Eu sou apaixonado, sou entusiasta pelo transporte. Na realidade, a minha carreira e a minha experiência vem lá do transporte internacional, né? Então tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, numa companhia aérea, na saudosa Varig, né? Tem muita gente que nem conhece. Isso na parte de cargas? Na parte de cargas. Então, na verdade, eu comecei trabalhando no aeroporto de Guarulhos, né? Sim. Trabalhava ali fazendo toda a preparação de cargas para exportação e importação. E aí depois... Isso há quantos anos atrás? Olha, 25 anos atrás. Isso em 2000. Isso no comecinho de 2000 foi quando eu tive o primeiro contato aí com transporte. Então, você nasceu ali, assim, o primeiro contato de transporte foi dentro da Varig, no terminal de cargas. Isso, exatamente. Então, Mas esse terminal de cargas era só para efeito nacional ou a Varig já fazia internacional a partir desse terminal lá? Na realidade, na época, eu estava envolvido mais com o internacional. Com o internacional. Né? Com o internacional. Então, a minha experiência, na realidade, vem muito mais ali dessa parte ali de importação, de exportação, preparação de carga para os voos internacionais, mas também fazíamos alguma coisa ali no nacional, né? Então a gente preparava as cargas, muitas vezes não tinha voo para alguns aeroportos aqui no Brasil, então chegava um voo internacional em Guarulhos e a gente colocava ali em caminhões para levar para Minas Gerais ou para Porto Alegre, para Curitiba, então tinha um pouquinho de tudo. Pois é, mas aí depois disso, como é que foi assim? Que hoje você é um empresário, você é sócio hoje, você me contou agorinha que você é sócio de duas empresas, né? Essa, a Leadership, que faz transporte internacional, e me relembre... A LFG, que faz transporte rodoviário nacional. Exatamente, perfeito. Então, essa caminhada aí, como é que foi esse pulo da Varig até chegar onde você chegou aí com essa trajetória fantástica? É uma loucura. O transporte, de novo, uma loucura, né? Na verdade, eu comecei lá com essa parte entendendo um pouquinho lá do que era carregar carga num avião, né? A capacidade de carga, como que era lidar com isso. E aí depois nós migramos para o agenciamento de cargas internacionais. Então, na realidade, hoje a nossa operação ela tem duas frentes. Tem a operação de logística internacional, que é o agenciamento de carga, né? Então é você pegar uma carga em qualquer ponto do mundo e trazer para o Brasil, ou de qualquer lugar do Brasil e levar para qualquer lugar do mundo. Então essa é uma operação de agenciamento internacional. Vocês são os coordenadores dos... Quer dizer, se eu pegar um carro e falar assim, ô Luiz, ô Wagner Luiz, eu comprei um carro de relíquia lá na China. Você está preparado para buscar esse carro lá, fazendo tudo por mim? Fazer toda a operação. Inclusive a tributação? Inclusive a tributação, fazer toda a parte de alfândega aqui no Brasil. A nacionalização, toda essa papelada. Toda a papelada envolvida. E o mais legal é em qualquer lugar do mundo, porque a gente fala sobre alfândega no Brasil, mas nós temos também alfândegas em outros países. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trazer um carro da China, nós precisamos estar preparados para fazermos uma operação de alfândega de exportação na China, né? Então isso é muito legal, então a gente vem aí com uma experiência maior nessa parte do internacional e aí na pandemia é que nós migramos aí um pouco mais para a parte do transporte nacional rodoviário. Né? Bom, e dentro dessa cadeia, né, você que começou com o internacional, na sua visão, qual que é a parte mais difícil, você como um agenciador de cargas, né, você tem a parte nacional e a parte internacional, assim, de uma maneira rápida, Brasil ou mundo? O que é mais difícil? É o Brasil. Isso não tem dúvida, não tem dúvida. É até engraçado de falar, mas o Brasil é sério? É muito, muito mais difícil. Por incrível que pareça, hoje nós sofremos muito mais com a falta de infraestrutura, com todos os entraves que nós conhecemos aqui no Brasil, do que fazer uma operação internacional. Hoje nós temos que dar muito mais atenção, temos que estar muito mais ali no momento, realmente dentro da operação, quando falamos aqui do last miles, do que uma operação internacional. Bom, nosso público às vezes não entende essa frase. Eu entendo last mile, última milha. Correto? A última milha, a entrega. A última milha, a entrega. Exatamente. Que para você no internacional, entre aspas, a última milha acaba sendo um Brasil quase que inteiro. Um Brasil quase que inteiro. É que lógico que quando você tem uma transportadora, por exemplo, de e-commerce, e ela nasceu a carga aqui em São Paulo e vai chegar às vezes lá numa cidade como Goiânia,
o Leste Maior passa a ser apenas aquele CEP regional ali de Goiânia com agênciazinha pequena ali. Já na visão internacional, o Leste Maior acaba sendo o último país, a última milha mesmo ali, os últimos pedaços ali para a carga chegar. É isso? É isso, exatamente isso. É mais para o nosso público aqui. Entender esse a conceito. gente gosta de trazer essas explicações, né? Porque o transporte é muito amplo, né, Wagner? Sim, assim, é absurdo, assim. A gente fala assim, a caixinha do transporte, ela não tem fim, né? E o mais legal, e até o que você comentou sobre isso, quando a gente fala de conceito do transporte, nós temos diversas visões. Nós temos essa visão do internacional e o Brasil inteiro como Last Miles, ou realmente ali a entrega no CEP local, né? Certo. E quando a gente fala sobre as dificuldades também de operar o transporte nacional no Brasil, é pelo tamanho do nosso país, né? Hoje o Brasil, a gente fala, é um continente. Então, quando o transportador nacional ele entende, né, e vai operar aqui no transporte nacional, ele lida com toda essa dificuldade, burocracia, distância, né? Então é o que eu falo. Hoje, inclusive, o transportador que opera no Brasil opera em qualquer lugar do mundo. Então, assim, a sua experiência, vamos falar assim, você às vezes enrola muito mais quando a carga chega aqui no terminal aqui, seja de Guarulhos, seja de Santos, para acabar de chegar para o cliente final quando você importou, ou ao contrário, vai exportar essa enrolação para exportar, do que propriamente depois o navio e o outro país para chegar a carga. Perfeito, é justamente isso. Muitas vezes nós fazemos uma operação de importação. Dá um exemplo assim prático de datas, por exemplo, uma operação, sei lá, 30 dias, aí ficou 20 dias ali, navio, 10 lá, enfim. Exatamente. O Brasil participa o quê? Com uns 30%, 50% dessa? Às vezes até mais. Às vezes até mais, Herbert. Eu vou te dar exemplos. Que isso? Verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de uma operação marítima dos Estados Unidos para o Brasil, uma operação que vai durar mais ou menos 15 a 17 dias num navio. Certo. Nós temos situações aqui no Porto de Santos, por exemplo, agora, final do ano, aonde você tem alfândega de greve, você tem terminais cheios, falta de disponibilidade de janela para retirar carga, demora na liberação de órgãos anuentes como o Ministério da Agricultura ou o Ministério da Saúde. Então nós vemos operações, e isso no dia a dia, não é um caso ou outro, regularmente, diariamente, processos onde se demorou 17 dias para trazer uma carga dos Estados Unidos para cá e aqui ficaram 20, 30 dias para liberar. Então você fala, uma loucura. E o pior, como você explica isso, principalmente para quem está no exterior? Porque nós temos o nosso cliente... Não entende. Porque nós temos o nosso cliente aqui no Brasil e temos o nosso cliente no exterior. Então às vezes o cliente fala, olha, mas eu contratei você para fazer a entrega para o cliente no Brasil e ainda não liberou, a carga está no porto, no aeroporto. Você fala, a carga ainda está no porto, aeroporto. Então é um problema hoje no Brasil. Para você, falando de transporte ainda internacional, fala para mim um grande desafio assim que você enfrentou ou enfrenta até hoje, que você acredita que continua sendo assim o calcanhar de Aquiles, falando do transporte internacional. Tá. Continua sendo a burocracia brasileira, continua sendo o quê? O que é o mais, no seu dia a dia ali, o que mais te alfineta, vamos dizer assim? Vamos lá. Na realidade, assim, eu acho que o Brasil, claro, melhorou muito, né? Sim. Quando a gente compara o que era ali há 25 anos atrás, quando eu comecei, para agora, o Brasil teve ali avanços significativos nessa parte de liberação alfandegária, de alfândega e sistemas. Mas ainda é um entrave. O Brasil ainda, nós temos essa característica, né, ou essa prerrogativa de que tudo está errado até que se prove ao contrário. Então hoje, quando você tem um cliente que faz uma importação, uma exportação, muitas vezes todos esses trâmites que ele tem que lidar com a alfândega ou outros órgãos anuentes, é muito mais para provar que ele está certo do que está errado, né? Então se demora muito nessa parte da liberação. E outro ponto é a própria infraestrutura, né? Então nós tivemos situações, por exemplo, esse ano, onde o aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América Latina, ficou durante 3 dias sem liberar nenhuma carga. Então você fala, como que é possível uma situação dessa, o maior aeroporto da América Latina, sem condições de armazenar carga, né? Então hoje, quando a gente fala do internacional, por incrível que pareça, a maior dificuldade é nacional, porque a falta de infraestrutura. Olha, você vê que interessante. Ontem eu cheguei aqui, eu estava comentando isso aqui com a turma aqui, eu demorei 3 horas para pegar a minha bagagem. Que loucura. E eu fui informado que o problema era a superlotação de aviões e os equipamentos, a quantidade de pessoas, de tratores ali, daqueles carrinhos que fazem
estava em colapso. Que loucura. Então, assim, é um absurdo, assim, eu esperei 3 horas para pegar a minha mala para conseguir sair. Então, quer dizer, aí junta depois, começou a chover, aí foi um caos, né? Quer dizer, um voo tranquilo, super tranquilo. Eu poderia estar lá no hotel às 8h30, fui chegar 00:40, 1h da manhã. Olha que loucura. Então isso, e aí refletindo, agora imagino você que vive isso em cargas ali constantemente, mesmo sendo um aeroporto privado, um aeroporto que terceirizou, né? Mas agora fazendo um ganchinho, né? Você está ali no internacional, mas vocês nos últimos 5 anos se aventuraram também no transporte rodoviário, com uma operação relativamente considerável. E aí vamos entrar agora no rodoviário, né? Puxando o ganchinho aqui do rodoviário. Vocês hoje, no internacional, vocês operam ali como... No Brasil a gente vai chamar do agenciador mesmo, né? Isso, o agente de cargas. O agente de cargas, que é o cidadão que tem ali uma base em algum escritório, ele contrata, falando de mercado nacional, ali pelo Fretebras e tal, contrata um terceiro e faz a operação do ponto A para o ponto B usando... Só que, claro, a nível internacional a gente sabe que isso é muito mais complexo, muito mais que envolve aduana, aquela coisa toda. Mas aí vocês tomaram a decisão, né? Você me contou agorinha, de ter frota. Exato, Né? exato. E aí me conta um pouquinho assim, lidando, né? Para você, falando agora do nacional, falando agora de caminhão, de motorista, vocês também têm CDs? Temos Tá. também. Então assim, mas falando agora de mercado nacional, para vocês ali, qual é hoje o maior desafio para você, aquilo que tem assim te incomodado? Falta de motorista, dificuldade de gerir a frota, na sua visão, o que está mais dificultando? Olha, e é justamente isso. O que acontece? Quando nós trabalhamos com a frota própria, eu acho que é até o que conversamos ali um pouquinho, é você ter uma empresa para gerir dentro da sua empresa, né? É verdade. A gestão então disso, a gestão dessa estrutura de frota própria é algo que realmente dá muito trabalho e custa, né? Porque, de novo, quando a gente fala de uma operação no Brasil, onde você tem custos, né, como pedágio, custos de combustível, enfim, né, tudo que está envolvido ao transporte, que impactam na sua operação, é muito difícil. Você tem que ter a operação realmente muito justa, você tem que estar em cima da operação para ter resultado, né? Então, hoje, o nosso grande desafio, com certeza, é fazer a gestão de uma empresa dentro de outra empresa. E você tem isso hoje? Você se considera, dentro da sua companhia, você consegue hoje saber exatamente o que custa cada caminhão ali por quilômetro, por trecho? Você tem essa capacidade técnica dentro da sua empresa para te entregar? Porque comercialmente... já adianto que não, com certeza não. Infelizmente não. E exatamente aí, viu, Wagner, que a gente desenvolveu aqui o simulador, até falar para o público aqui, né? A gente desenvolveu o simulador exatamente para facilitar a vida de empresários como vocês, porque no fundo, na hora que você vai fazer uma precificação, né, você quer precificar, você concorda comigo que você tem que ter a despesa do ponto A para o ponto B. Então, no caso, como você é frotista, você tem que saber quanto que esse caminhão gasta, né, do ponto A para o ponto B. Então, o meu simulador ele vai te dar exatamente essa facilidade rápida para você ter uma precificação mais justa, mais correta, somando-se apenas as taxas administrativas, os impostos e a sua rentabilidade. Então, chama frete certo justamente para você facilitar aqui no Brasil essa loucura chamada frota, né? Sim. Porque não é uma tarefa de amador, a gente vem falando, né? Então você já deu a resposta, né, para você. Não, e assim, quando eu conheci, até falando aí realmente para o público, né, quando eu conheci, né, o simulador, conheci um pouco mais desse detalhamento, para a gente foi fantástico, né, porque é justamente você trazer essa visibilidade da operação, o que é muito difícil, né, porque quando nós falamos de custo de frota, é aquele custo fixo, né, então faça chuva, faça sol, você tem o custo da operação. Né? Diferente de quando você trabalha com agregado ou com terceiro, né? A frota você tem aquele custo. Então, cada vez mais é importante que o empresário, que o transportador, ele conheça esse número para tomar boas decisões, para precificar de forma correta, né? Porque muitas vezes faturamento não é resultado, né? Muito pelo contrário, né? Exato. Às vezes você tem uma operação com faturamento de 40 mil reais que te dá um resultado ali com a carreta, e às vezes tem um faturamento de 120 mil reais com aquela carreta que não vai dar resultado por causa de quilometragem, serviço de carga, descarga,
e outros fatores ímpares, né? Perfeito. E assim, então assim, para você, falando de frota, hoje, como é que você... Então assim, você falou que você não tem hoje o conceito claramente do custo ali do caminhão. Sim. Mas como é que você precifica? Você vai olhando o mercado, como é que o mercado está trabalhando ali, o seu concorrente, como é que você precifica? Porque qual o conceito? Hoje é uma dificuldade, né? Hoje nós temos algumas variáveis, né, para conseguir tomar essa decisão, né? Obviamente o mercado, né? Infelizmente, né, a gente acaba tendo que, né, nivelar ali algumas operações, né? Então, se você não faz, o seu concorrente vai fazer, então você acaba muitas vezes tendo que acompanhar. Sim. Mas o que a gente faz hoje é fazer essa análise das variáveis, né? Então, o próprio custo da operação, né? Quais são ali as características, né, de cada cliente, de produto, para conseguir precificar, né? De novo, esse número que é o que a gente realmente vê no frete certo, né, no simulador, nós não temos hoje, né, nós operamos hoje, né, a ideia é que a gente possa ter esse número muito mais próximo agora, sim, tendo o simulador, né, tendo aí o trabalho com você. Mas hoje nós não temos esse número, mas a gente analisa algumas variáveis. E também entra muito a questão da regulamentação, né? Então, recentemente nós tivemos aí um ajuste, inclusive na tabela da NTT, de frete mínimo, né? Então era uma coisa até que nós vínhamos há muito tempo enfrentando o problema do mercado, porque nós somos muito corretos, né? Sempre trabalhamos ali, né, com o frete justo. Mas nós sabemos que existiam empresas aí no mercado que não estavam nem aí, sim, né? Trabalha muito mais pelo giro, né? O que é um problema no nosso mercado, né? São muitas empresas que Wagner, eu fico assim, uma das coisas que me salvou foi justamente entender e aprender, salvou minha empresa no passado, né? Que a gente veio de um colapso financeiro, meu pai, sem querer, nas lutas dele, um cara trabalhador, guerreiro, mas por forças das circunstâncias, ele faleceu em 2003 e deixou a empresa altamente endividada e tal. E eu meio que tive que realmente extrair o que a gente chama de... extrair ao máximo, né, cada centavo que eu pudesse ali para entender. E foi desde 2003, 2004 que eu fui desenvolvendo técnicas ali, para precificar primeiro o caminhão, para entender o que eu estava ganhando, para poder ter um preço justo e começar a analisar como é que o mercado... Mas é impressionante que nessa caminhada minha aí, vamos falar de 2003 até hoje, já são aí quantos anos? 22 anos, né? Foram raros os empresários que eu consegui dialogar que tinham esse número na ponta da caneta. Mas o que é mais interessante é que assim, mas muitos, né, conseguiram romper, mas muitos faliram. Okay. Mas muitos, eu vi aí nessa trajetória empresas maravilhosas como a Miquelon, chegou a ter 1.500 caminhões, cheguei a ver uma transportadora lá de Goiás, lá eu esqueci o nome dela agora, tinha mais de 250 caminhões, amigo nosso aí que fazia ali em Brasília, enfim, então assim, é um jogo muito de risco, né, porque você tem um ativo hoje de praticamente R$1 milhão, vamos falar de um conjunto cavalo mecânico e carreta, você tem um ativo de R$1 milhão, o banco te oferece um crédito fácil para você comprar 5, 10, 15. Então, de repente, você assume uma dívida ali de 15 milhões, assim, muito rápida. E isso tem consequências no caixa. Tem empresas que, ainda que sem esse conhecimento, rompem, né? Aí eu digo assim, né? Tem vendedores, né, muito bons que realmente já jogam uma margem ali maluca e dá certo. E tem outros que se aventuram e realmente entram em colapso e às vezes perde até uma vida, um patrimônio, uma história, né? Claro. Então, eu falo sempre assim, né? Então, deixar aqui para o meu público assim, o alerta, né? Que o frete certo, ele vem exatamente para dar lucidez, para dar clareza daquilo que você está fazendo, ainda que você eventualmente esteja até abaixo do custo e eventualmente sua empresa esteja pagando, porque provavelmente ela tem outras receitas de outras maneiras que acaba absorvendo o impacto negativo que está dando. Ou não, às vezes ela realmente está dando de fato lucro e mesmo com essa falta de saber, ele continua. Mas é perigo, né? Porque isso não tem consistência de longo prazo. Mas eu queria aqui, agora mudando um pouquinho aqui de coisa, falando de Brasil, né? Sim. Vamos falar de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Para você tem essa visão internacional, visão nacional, aonde que você, na sua visão, você tem uma visão de mundo hoje. Claro.
as técnicas, a necessidade. Você tem hoje unidade no Rio de Janeiro, sim, que para mim é um dos estados mais perigosos do país, né? O eixo aqui, São Paulo, Rio, é o eixo mais perigoso, isso é estatística clara das seguradoras, né? É o eixo mais perigoso hoje do país. É a Dutra e a Fernão Dias, aqui faz o eixo Belo Horizonte, né? Para você, qual é a maior complexidade, assim, falando, é Brasil ou mundo? Você vai exportar uma carga para, sei lá, para a Alemanha? Aonde que tem maior gargalo falando de GR? De novo, a gente volta nesse comparativo que é louco, né? Se a gente pensar, hoje é muito mais arriscado, temos um GR, né? Um gerenciamento de risco. Um roubo, muito mais, um risco muito mais alto, falando de uma operação no Brasil do que para o exterior. Porque, de novo, né? O Brasil hoje, por questões aí, né, do tamanho, né, por ser continental, mas pelos riscos que nós conhecemos, né? Uhum. Então, essa questão das estradas, falta de infraestrutura, né? Então, você pensa daqui para o Rio de Janeiro, quantos postos um caminhoneiro consegue parar hoje que é seguro? Olha, Você tem roubo, já teve algum roubo no Brasil depois que vocês abriram a companhia em 2020? Vários. Nós não tivemos roubos de mercadoria, mas olha que engraçado, né? Cômico, né? Como se fosse trágico, né? Se não fosse cômico, se não fosse trágico. Nós tivemos roubos de equipamento. Nós tivemos... Então, furtos, então. Furtos dentro do... De equipamentos. Nós tivemos... O famoso ratinho de duas pernas. Ratinho de duas pernas, exatamente. O motorista tá lá dormindo, o cara vai debaixo do caminhão e tira lá um equipamento, tira um módulo que custa 40, 50 mil reais. Então, isso é absurdo você pensar que isso acontece no Brasil. No exterior, isso não acontece, né? Na LAG, eu entendo como gerenciamento de risco todas as técnicas que você faz para gerenciar o risco e mais os gastos efetivos, quer dizer, que envolve os gastos ali de prevenção, mas também os gastos de correção, que é justamente os pequenos furtos, as avarias. Na nossa organização, isso representava algo em torno de 3% do faturamento. O que representa na sua? Você não tem esse número? Vocês não têm essa estatística? Olha, na realidade, assim, como as nossas operações, apesar de atuarmos em alguns estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, as nossas operações não são operações tão arriscadas, né? Até pelo perfil de carga, né, que nós transportamos, nós não transportamos, por exemplo, linha branca, eletrônicos, né? Então a gente procura, né, selecionar o material, então nós não temos um histórico tão grande, né, seja de furto ou de roubo. Mas sim, a gente investe aí, né, um bom capital em equipamentos. Não, mas então você não tem assim um número preciso não, sobre hoje não existe hoje um número de faturamento do quanto nós investimos. Eu gosto de fazer essa pergunta, Wagner, porque olha que interessante, mais uma vez, né? Eu já fiz aí mais de 20 imersões aí particulares com empresas de faturamento de 500 milhões por ano e já fiz também com empresinhas que faturam 2 milhões por ano. E é interessante que assim, a perspectiva da visão sobre gerenciamento de risco, ela é muito torpe e diferente do que ela deve ser. Porque quando você fala gerenciar o risco, não é só acidentes. Claro. Você está gerenciando, por exemplo, um motorista que bebe. Ele vai provavelmente provocar um acidente para você, pode matar uma pessoa inocente. E nós, enquanto transportador, eu vou falar nós, eu não tenho transportador, mas sou apaixonado no segmento e eu divulgo isso, a importância de ter essa previsibilidade até na precificação. Perfeito. Porque na hora que você está lá, você não tem lá a siglazinha GRIS? Sim. E o pessoal muitas vezes associa o GRIS para o tal do satélite. Só que o satélite ele não representa nem 10% do que é o gerenciamento de risco. Porque o gerenciamento de risco são todas as ações de forma preventiva que cria a segurança embarcada para todos em volta. Perfeito. Seja para as pessoas, seja para as cargas do meu cliente. Perfeito. Então, o composto que eu crio GR significa as ações que eu crio de ações toxicológicas. Então, por exemplo, o investimento, eu tinha muito acidente de tombamento. E eu comecei a me perguntar o que está acontecendo. Então, um dos fatores eram, por exemplo, controle de velocidade. Isso faz parte de gerenciamento de risco. Perfeito. Você controla a velocidade, seja de um terceiro, seja de um agregado. Então, por exemplo, olha, eu vou contratar um agregado ou um terceiro, nós tínhamos regras lá que já assinava o contrato, que se ultrapassasse de 95 km por hora, tinha um pênalti no recebimento do frete. Por quê? Porque você controlava a velocidade dele para tentar ali trazer o quê? Dignidade
segurança à carga, dignidade à vida. A vida, né? é perfeito. Aí fazíamos, por exemplo, blitz na companhia, de forma aleatória, contratavam um laboratório para fazer exame toxicológico. E Legal. pasme, todas as vezes a gente pegava alguém com cocaína, Uau. pegava alguém com... E não é que a gente simulava isso, muito pelo contrário, a gente obrigava lá o motorista a dormir das 10 da noite, pelo menos das 10 da noite até 5 horas da manhã, que era o horário não negociável. Perfeito. Esse horário era não negociável. Isso faz parte da prevenção. Então, E percebe? gerenciamento, Tá perfeito. vendo? Isso é Porque muito quando a gente interessante. fala, eu gosto muito de falar isso, né? Legal. E no trabalho que eu faço na minha mentoria, né? Quando eu falo assim, a minha mentoria, o meu trabalho chama-se Transporte 360 Graus, porque eu dou essa visão panorâmica de negócio, de business brasileiro. Perfeito, né? perfeito. Porque onde o caminhão, ele é apenas uma partezinha do processo. Então, que eu tenho que saber quanto que custa, por isso que eu te perguntei. Então, porque o business que é transportadora, impostos, gerenciamento de risco, seguros, que é outra coisa que não tem nada a ver, o seguro é o que eu estou pagando para a companhia, cargas, descarga, o caminhão, porque eu tenho que pagar o meu caminhão próprio, eu tenho que pagar ele. Quanto que eu estou pagando por ele? Não é o frete lá em cima, é o frete lá embaixo. Para depois eu chegar no quê? No resultado. Tem pedágio ainda, né? Sim, tem tudo que Então envolve. percebe? Então assim, a composição, então eu falo que aí entrando nessa linha, né, a gente entrou no gerenciamento de risco, aí já voltou. Por isso que é tão difícil fazer precificação de transporte no Brasil. No Brasil. E é muito legal. Altamente complexo. E as pessoas não têm noção da dificuldade e por isso que nós rodamos, eu falo de novo nós, né? Nós rodamos hoje muito baixo. O preço do frete brasileiro hoje, diante da ineficiência, é muito ruim. Você tem essa percepção? Muito. E é muito legal você mencionar isso porque esse trabalho que você está fazendo é também algo que discutimos muito, trazer cada vez mais profissionalismo ao transporte. Sim. Né? Porque é uma coisa desejo. também que, né, no Brasil nós enfrentamos muito. É esse amadorismo, né? Quando nós falamos que falta essa visibilidade, muitas vezes para o empresário, para as transportadoras, de precificação, de gerenciamento de risco, de entender realmente tudo que envolve o transporte, é amadorismo. Então, é muito legal, de novo, fica aqui o meu parabéns para você, realmente, pela iniciativa, né? E a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Que é algo que você faz porque gosta, né? É muito claro que... Sou apaixonado. E você é apaixonado, Hoje isso dá para ver. Exatamente, eu faço, é um prazer grande. Hoje é um segmento de educação hoje que eu estou fazendo, né? Legal. Então, educando o transportador, o caminhoneiro, para realmente... nós temos uma sociedade mais justa, mais equitativa. Perfeito. Isso tem que dar o parabéns aqui, fica aqui o meu parabéns, porque isso é muito legal. Porque isso também do que você mencionou, de que no Brasil, né, falta entender isso, né? Falta nós termos essa noção de tudo que envolve realmente o transporte, né? Isso é muito nítido, né? Então você vê hoje, né, várias transportadoras e transportadoras grandes, transportadoras que estão em grandes contas hoje, que não têm, inclusive, a preocupação, né, de pensar no gerenciamento de risco, de pensar no motorista. Pensar no ser humano. Eu falo que a primeira coisa quando você pensa em GR, não é no custo, não é na mercadoria. Exato, você no tem que risco pensar da mercadoria. Gente. Meu motorista vai morrer, esse motorista vai matar alguém, percebe? Então o GR, ele está muito mais ligado à vida e ele tem que ser algo precificado no seu frete. Ele tem que ser agregado como valor. E infelizmente no Brasil, GR é o quê? Satélite. É satélite, é só isso. Que não representa... Do GR não representa 3%. Nada. Não, isso realmente é nítido, né? Preserva a vida. O transportador falta muitas vezes para essa visão. Falando com você agora, né? Eu lembrei de um case. Um case não, né? A gente tem essa tendência, né? Eu falo de novo, né, gente? Não tem transportadora, mas eu me falo como dono de transportadora, porque quando eu faço as minhas imersões lá, a minha mentoria, né, dentro das organizações, eu entro dentro dela e me sinto dono e até brigo com o dono quando eu vejo que ele tá fazendo errado. Você tá doido? Você vai quebrar a nossa transportadora. Faz isso não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Para com isso daí. Legal. Isso é legal. Então, e eu me lembrei de um fato muito interessante, que certa vez um concorrente meu entrou na minha sala e disse assim: Herbert, você é louco, cara, olha o frete que você está fazendo para Bahia. Eu falei: por que eu sou louco? Aí ele falou: não, aqui, o meu frete está 20% mais caro que o seu. Eu falei: mas com quanto que você volta? Já de cara, né? Aí ele falou assim: não, eu volto vazio, ou às vezes com aquele frete lá, que na época não tinha tanta pressão
do frete mínimo, né? Aham. Eu voltava lá, sei lá, com 4 mil reais. Eu falei, olha, então deixa eu te contar um segredinho. Eu tô aqui R$ 1.000 mais barato que você para ir, mas eu volto com 4 vezes mais que você. Perfeito, perfeito. Quem que tá ganhando mais dinheiro na rota? Então, para mim, rota, o caminhão, é um contexto de mês. Então, quanto que eu faço na rota, na produção macro do caminhão? Então, eu vou com tanto, volto com tanto, fecho o mês, eu tenho uma... E aí eu trabalho ali com a margem de segurança de 30% pelo menos, 20% que é o tempo de carga, descarga, problemas que podem ocorrer ali, sei lá. E você sempre trabalha para baixo, então se a conta fechou, você está pagando o caminhão, aí você tem o número da sua frota própria ou do agregado ali, não tem erro, né? Então você faturou, gira. Então me lembro assim, trocando em miúdos, naquela época, em 2019, eu conseguia fazer para Bahia, no eixo Goiânia-Bahia, eu conseguia fazer um giro de R$ 135 mil. Uau. Os meus concorrentes cobrando mais caro que eu a saída, fazia 90. Fazendo 90, olha isso. Entendeu a diferença? Claro, então, claro. assim, ó, por que eu te alertei isso? Porque às vezes você olha o concorrente, mas você não sabe a inteligência que ele tem embarcada. E Daí o transporte é isso. perigo de você copiar concorrente. Muitas vezes você não vai acompanhar mesmo, você não vai dar conta de acompanhar isso. É impossível. Porque às vezes ele tem algo diferente que você não tem, que você teria que ter igual para conseguir compilar. Então, e às vezes você está olhando só uma perninha ali que não tem toda a visão da estratégia do todo, por trás. do mês, Perfeito, né? Perfeito. Percebe? Perfeito, Então isso é muito legal. interessante. Então não dá para se comprar. Ou às vezes você tem alguém ali, por exemplo, às vezes o cara tem um outro tipo de companhia, ele tem caminhões, ele pega um frete de qualquer jeito ali porque não está fazendo nem conta, tá pegando um óleo lá de qualquer jeito lá. E vai. E aí você depois como transportador profissional pagando PIS, COFINS, gerenciamento de risco, não sei o que, e não dá para comprar. Então, mais uma dica aí do perigo realmente da gente só olhar concorrente. Então eu sou daquele que assim, enquanto transportador, eu só consegui realmente ganhar dinheiro quando eu parei de olhar para a concorrência, quando eu parei de olhar realmente o que os outros faziam e comecei a olhar para quem eu sou, o que eu posso fazer, como é que eu fico enxuto, como é que que custa isso, o que custa aquilo, e passei a precificar a minha realidade. Que legal. Então eu ensino isso no nosso trabalho, quando eu faço essa imersão, mostrando e que não é um bicho de 7 cabeças, é um método. Então, um método que eu criei ao longo dos 20 anos aí, que é simples, mas ele é processual. E isso foi que trouxe à tona a potência da nossa companhia, fechando um EBITDA acima de 20% e com lucro em caixa em 14, 15. Em caixa. Em caixa mesmo. Assim, eu nunca tinha visto isso até 2012 e depois, à medida que esses métodos foram ficando cada vez mais afinados, mais clássicos, né? A gente foi. Então, hoje, quando eu faço esse trabalho de educação, eu estou trazendo essa expertise prática, essa expertise minha real, né, do dia a dia. Isso é muito juntando com a ciência, óbvio, eu sou um estudioso, né, eu gosto de estudar, então eu junto ali essa parte, né? Então é isso. E fica a pergunta até, como tem sido essa questão cultural, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? A gente está falando aqui sobre o transportador, entender, ser educado, se tornar profissional. E você vê isso nas suas mentorias e no dia a dia, uma questão cultural, é difícil para o dono, né, para o empresário, hoje o transportador, entender essa visão? Eu não entendi a pergunta. Porque justamente isso, você criou um método, você trouxe essa inovação, né? De realmente colocar a transportadora, né, de trabalhar ali nos números, né? De criar os processos. É o business, né? Eu falo assim, que a transportadora não é caminhão, gente. O business. Falo, transportadora, eu tinha que ser chamado de operador logístico, porque ela gerencia tantas frentes, onde o caminhão é uma delas. Perfeito. Eu sempre digo isso, né? É um ente muito grande, né? Mas aí eu não entendi bem a sua pergunta. Não, o quão isso você tem lidado no dia a dia e se você enfrenta algum tipo de, realmente, de bloqueio, né? Para o empresário entender isso como uma ferramenta que vai trazer resultado. Porque muitas vezes o que eu escuto, né? Até de colegas do mercado, às vezes em algumas reuniões de network, é o empresário, o transportador, que não consegue entender a transportadora como um business, mas como um caminhão. Então eu queria entender de você, no seu dia a dia, você vê isso acontecendo ou não? Você acha que hoje o empresariado, esse transportador, está mais aberto para ouvir, para entender? Então, eu digo assim, né? Eu virei coaching há 1 ano, né? Então eu estou começando. Então o que eu percebo? Infelizmente, isso é um fato real. Existem muitos
profissionais que estão no segmento de transporte ministrando coisas que não procedem. Tá. E aí e alguns empresários passaram por essas experiências e perceberam que não teve agregação de valor. Tá. Então, o que eu eventualmente enfrento, agora recentemente mesmo, eu tive uma imersada, né? Vou falar o nome dela aqui, que virou minha amiga, a Jaqueline, lá de Goiás. E a Jaqueline foi interessante, ela passou por uma imersão e aí depois ela viu no meu post lá e foi começar a falar da imersão falando de caminhão. Eu falei, Jaqueline, não tem nada a ver o meu trabalho, eu faço uma imersão do business, do negócio, onde para mim o caminhão é uma caixa dentro do negócio, porque eu posso armazenar, eu tenho uma infinidade de outras coisas, eu ensino a materialidade do business, da coisa, como que você pode ganhar com outros serviços acessórios e não só meramente ali sobre o caminhão. Mas mesmo que seja só com o caminhão, eventualmente o caminhão não é o faturamento global. Então eu falei para a Jaqueline, e aí a Jaqueline fez uma reunião comigo e depois ela fez a imersão comigo. Quando ela fez a imersão, ela mesma falou assim, olha, eu estou até com vergonha, porque agora eu fiz uma imersão, agora eu fiz uma mentoria, agora eu estou entendendo realmente o que é uma empresa de transporte, porque eu fiz uma imersão onde o cara falou de caminhão. Percebe? Então, quando você vai para o mercado, você tem hoje pessoas que, a maioria, porque assim, qual que é a diferença do Herbert no mercado? O Herbert, ele vendeu uma companhia, não foi porque ele estava apertado, porque ele quis. Perfeito. Ponto. A empresa dele estava altamente saudável, sem dívida. Então, como é que ele chegou aí? Então, quem que tem essa autoridade hoje que fala assim, não, no mercado? Ou você veio com uma pessoa ali que às vezes fazia consultoria indireta, mas não viveu, não sofreu, não conheceu o dia a dia. Não sabe o que é tá meia-noite num Natal e o telefone tocar com um motorista seu que acabou de bater e matar uma família. Uau. Ele não sabe o que é isso. Exato. Entende? Essa é a diferença. Não sabe. É o conhecimento. Ele não sabe o que é o seguinte, você roubar um caminhão com 3 milhões de mercadoria e você no outro dia descobrir que a carga não foi averbada. Uau. Imagina isso, meu Deus. Entendeu? Imagina. Tá sem seguro. Sim. Essas coisinhas que transportador enfrenta todos então, os dias. a diferença do Herbert é que ele viveu e vive até hoje, né? Porque eu ainda fiquei mais 3 anos na transição, foi agora, então estou em só 2 anos. E aí não fiquei nem 1 ano de férias de transporte. Férias, não aguentou, e já inventei isso daqui para ficar realmente dialogando e educando. Porque o que eu sentia na pele dos meus concorrentes era isso, essa falta de conhecimento, né? Tá. E o que eu tento fazer hoje é justamente. Então, mas assim, respondendo a sua pergunta, a maior dificuldade minha hoje é mostrar o preço que realmente tem a minha educação para com as pessoas. Porque as pessoas, quando eu falo o preço da minha imersão, assusta, acha que é muito caro. Mas você pega aqui, ó, vou te dar um exemplo. Semana retrasada, um transportador que fatura R$600 mil por mês, com apenas 6 caminhões, ao final da imersão eu deixei R$100 mil por mês na operação dele, assim, ó, de coisas que ele não vai gastar 1 centavo, pagando PIS e COFINS errado, pagando um ICMS no retorno de São Paulo errado e com a operação de retorno de São Paulo otimizando 6 caminhões onde ele precisava de 3. No dia a gente otimizou os outros 3 caminhões dele com outra operação de São Paulo, passou a faturar com os outros 3 caminhões, já no mês agora de dezembro, já rodando, ele já está pagando menos PIS e COFINS referente a janeiro e já está abrindo um CNPJ em São Paulo que ele não tinha, pagava GNRE com ICMS integral, sendo que ele tem abastecimento 100% e faturamento, e pasmem, faturando a metade do faturamento dele em São Paulo. Então, quer dizer, são visões assim do cotidiano, só de quem viveu, que consegue. Eu não preciso ficar na empresa do cidadão 6 meses como um consultor vai fazer. Eu tenho vivência, então isso é rápido. Então, aí esse cidadão, ele pegou e disse assim, olha que terminou a imersão, ainda bem que você já falou o preço, eu já paguei. Porque hoje, conhecendo a sua imersão, eu pagaria 6 vezes mais. Ele falou isso pra mim, 6 vezes mais. Por quê? Porque tem valor real. É resultado, né? Assim, ele pagou na imersão pra mim 1/4 do que ele vai economizar por mês daqui pra frente. Sim. Tem conta pra isso? Não tem conta. Então assim, nenhum dos meus, dos clientes que a gente trabalhou, então é isso, mas com esse trabalho sério, claro, de educação, não de forçação, mas assim, mostrando caminhos, né? Por exemplo, você falou pra mim que é frutista. Eu não vou te desestimular a ser frutista ou não ser. Sim.
Entendi. É um conceito, mas eu vou te dizer como é que é a frota. Como é que você tem que trabalhar a frota. Aí se você vai continuar com frota ou não, bem, conceito. Percebe? É entender, eu acho que cada característica, né? Sim. Cada operação e propor realmente para, né, a realidade de cada empresa. E fica a pergunta, tem hoje um perfil de transportador que de repente, né, que a sua imersão é mais direcionada Não. ou qualquer transportador? Ela é aberta. É aberta. Desde o que você falou, do menor, o cara que já fatura... fiz imersão para empresas do agro, negócio, carga lotação, e-commerce last mile, e-commerce 100% de toda a ponta, carga fracionada, químicos. Já fiz imersão para... Estou fazendo uma imersão agora em janeiro, estou indo para Cuiabá com 4 jovens que querem abrir uma transportadora e perceber o valor na minha imersão, já pagaram para fazer uma imersão de como abrir uma transportadora do jeito certo. Olha que legal. Que legal. Você imagina, cara, esses meninos, eu falo menino porque é tudo 22, 25 anos. Que legal. E eles têm lá um capitalzinho, os pais têm condições bacanas. Então, serão empresários de sucesso, não tenho dúvida. Serão empresários que vão trabalhar de forma reta, porque nosso trabalho é de mostrar que é possível ganhar dinheiro sem rolo. Legal, isso é importantíssimo. Então eu vejo muito assim, o tal aqui tem coisas assim, muito que o cara às vezes está tendo resultado, mas em cima de passivos que ele está criando por N situações que a gente não vai falar aqui, mas que a gente percebe ali, quer dizer que é muito perigoso, mais cedo ou mais tarde isso pode trazer a companhia para o colapso, né? Claro. Ainda mais aí com o governo cada vez mais feroz, né? Sim, né? Querendo uma fatia maior. Mas vamos falar um pouco com você. Legal. Como é que você está vendo aí essa mudança agora do governo você já estudou CBS e a TBS? CBS. Então, o que vocês estão... É uma mudança, né, Sim. realmente bastante importante, né, essa questão da tributação, né? Nós já mudamos algumas coisas, né? A gente já está adequando o sistema para começar a ver esses testes o ano que vem. Né? O seu sistema já está preparado? Está preparado, está preparado. Hoje nós utilizamos um sistema, já configuramos para que agora, 1º de janeiro, a gente já comece. Pois mas vocês já fizeram o estudo assim, se isso vai ser benéfico, maléfico? Na realidade, a gente está esperando realmente para ver a coisa acontecer. Né, Herbert? Porque a gente já ouviu tanta mudança, né? Já ouviu tanta promessa de mudança, que na verdade a gente não sabe o que efetivamente vai ser aplicado ou não. Sim. Sinceramente, né, pela primeira, né, essa análise prévia que nós fizemos pela mudança, eu acho que realmente se houver uma fiscalização efetiva, né, se todo mundo que estiver no business tiver que seguir as mesmas regras, eu acho que vai ser benéfico, né? Mas de novo, desde que isso realmente seja para todo mundo. Você está no lucro real ou no lucro presumido? Hoje nós estamos no lucro presumido, com a operação de transporte rodoviário no presumido. Vou fazer uma brincadeira com você. Pelo tamanho da frota que você tem, você está mal assessorado, menino. Olha. Vou falar aqui do tamanho da sua frota, mas no presumido com a frota dessa, só de depreciação que você tem lá é absurdo. Entendeu? Que é um número. Então você não tem. O seu contador com certeza não é de transporte. Ele é de só transporte. Mexe com transportadora? Só mexe com transportadora. E aí, de novo, né? Eu acho que algo que o empresário, hoje o transporte também enfrenta, é justamente isso. Hoje, você ter prestadores de serviço que estão no seu negócio. Que vivem isso, né? Que vivem isso, né? Você sabe que eu estou montando um time para isso, sabia? Sério? Sério. Já estou com 2 contadores em treinamento, eles criaram uma divisão, porque eu também reclamei isso para eles. Falei, olha, você vai conversar com um contador que não vive transporte, ele não sabe nada, ele não sabe nem quais contas podem se acreditar no lucro real. Olha que loucura. Inclusive esse mesmo mercado que a gente fez, da última mentoria, o contador dele que não é de mercado, exatamente por isso é que ele estava perdendo tanto dinheiro lá mesmo estando no lucro presumido, por exemplo, tem algumas contas que são de exceção. Então que você retira da base de cálculo, mas só quem conhece, quem sabe, te orienta. Classificar, a gente dá umas dicas ali simples ali na precificação que você vai conseguir tirar da base de cálculo depois para mandar para tributação. Só essa brincadeira aí paga a minha imersão dependendo do faturamento do primeiro mês. Que legal. Só essa. E você está montando um time? Aí não é que eu estou montando, eu estou assim colaborando, né, mostrando, estou deixando esse pessoal participar da imersão e colocando, porque
as pessoas que fizeram o treinamento comigo ficam ansiosos e desejosos para fazer às vezes algumas frentes e não tem braço. Perfeito. E aí eu percebi exatamente isso e a gente começou a desenvolver algo assim para colaborar. Não estou nem ganhando com isso não, é mais na colaboração do amor lá para. Aí eu ofereci esse serviço lá para 2 contadores em Goiás lá e o pessoal já está criando divisão de transporte. Estou falando só no segmento de contabilidade, né? Que é um calcanhar de Aquiles hoje. Sim, é justamente isso. Por não viver. Por que eu entrei nessa esfera com você? Porque na minha visão, eu te perguntei, porque na minha visão, a entrada desse novo imposto brasileiro, a maneira que o governo construiu, eu não sei se você teve acesso à maneira que o satélite, o software foi construído, mas, por exemplo, se você tiver um lucro real hoje e eu pego a nota fiscal de qualquer fornecedor e me credito como despesa operacional, tá tudo certo, é despesa operacional, coloca. Só que com o novo sistema do governo vai ter que ter a validação do outro lado de lá. Sim. Então, ou seja, eu pego, então você, hipoteticamente, o posto de gasolina. Posto, comprei seu diesel. Do lado de cá, o que eu faço? Declaro que eu comprei seu diesel. Se do posto lá, o posto não falar que ele recebeu o seu recurso de diesel, o que aconteceu? O crédito não é válido. Então, com isso, o que eu estou dizendo para você? As empresas que se estiverem mais preparadas na sua contabilidade e que já estiverem no lucro real, a minha visão, ela vai reduzir tributo. Legal. Ela vai reduzir o tributo porque o governo vai permitir a compensação de 100% das despesas. Perfeito. Então, ou seja, você vai ser tributado quase ali que pelo lucro mesmo. Pouca coisa de diferença da operação. Então, você vai ter essa compensação muito mais dinâmica, muito mais segura, mas, por outro lado, se você não estiver preparando em 2026 para essa transição, quando chegar 2027, você vai... Quem tiver no presumido, para mim, vai ser o pior negócio. É a minha visão. Não, por isso que eu te perguntei, mas é porque eu estudei, eu fui a Legal. fundo, eu participei de alguns diálogos com o pessoal da CNT, teve um podcast que eu fiz com o Dr. Rivas, eu falo doutor porque eu chamo de doutor, o cara é um conhecedor nato assim, de processo de transportes, me deu até uma aula sobre CBS e TBS, né? CBS e... Perdão, contribuição, CBS... Fugiu aqui agora a outra sigla. TBS. É TBS mesmo, né? Não é IBS. Não, IBS. É IBS e CBS. IBS e CBS. Então, o IBS é o estadual, ele substitui o ICMS e o serviço, e o CBS substitui o PIS ou COFINS. Para nós, transportadores aí, é o que vai colocar. Então, assim, fica a dica. Legal. Presta atenção nessa área. Para você que é o nosso telespectador aí, 2026 é o ano para você cuidar da sua contabilidade. Então, se você é do transporte e não está preocupado só com o valor que você paga para o seu contador, está no caminho errado. É verdade. Um contador hoje de R$1.000, desculpa, é um mau contador que só está fazendo simples. Ou presumido. Não presumido, exato. Porque para ele é só emissão de conta. Agora, um contador que vai precisar olhar suas contas, tem um software integrado, você não vai conseguir por esse valor. Mas, por outro lado, imagina cada 1% que você reduzir. É o benefício. Cada 1% que você reduzir do seu faturamento. Eu sempre digo o seguinte, olha, seu contador é caro ou barato? Se ele reduzir 1% do faturamento de 1 milhão, por exemplo, é 10 mil. Sim. Bom, só isso já pagou a conta dele. Perfeito, Herbert. Concordo. E é muito legal você ter prestadores que conheçam. Estou indicando, eu estou assim, não vou colocar, eu estou falando que é um nicho, claro, que tem uma demanda, né? Que legal. Wagner, agora nós vamos começar aqui na prática. Nós vamos pegar aqui o nosso simulador, o frete certo. Legal. E a gente vai simular um veículo que você escolheu aqui, que é um Scania P360 na prática. Perfeito. Ok? Legal. Então a hora que a gente... E lembrando que aqui a gente vai fazer a análise do caminhão para que você futuramente acrescente a esse caminhão aquilo que é de impostos, de PIS, COFINS, ICMS, pedágio, na sua precificação para que você tenha um resultado, entendeu? Perfeito. Então, legal. Vamos lá. Então, estou começando aqui. Esse motorista esse salário sem os encargos, o nosso sistema já joga 70% de encargos automaticamente. Perfeito. Uma operação aqui para os próximos 36 meses, tabela FIP do seu caminhão R$600 mil. Você financiou 240 mil, 36 parcelas e hoje está pagando R$12 mil dessa parcela, correto? Correto. Bom, lembra quanto que você paga de seguro? Olha, esse seguro hoje estava em torno de 10 a 11 mil reais, se eu não estou errado. Olha, 600 mil
sua apólice deve ser muito boa, porque os transportadores em média têm pago entre 2% e 3% do valor FIPE. Certo. Então, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 2, 12. Então, sim, se você tiver entre 12 e 18, você está com baita de um seguro. Então, hoje temos uma apólice de frota hoje, né? Que acaba englobando todos então os tá, então você acha que está uns 12 mil. 12 mil e lembrando, reais. viu, Wagner, que é importante que esses números, para quem vai fazer depois disso em casa, tem que fazer isso com muita cautela para não ficar com achismos, né? Legal. Para colocar. E aí, vamos para o IPVA. É São Paulo? São Paulo. São Paulo hoje é o quê? 3%? Hoje 3%. 6 vezes 3, 18. Então, 18 mil reais, 18 mil reais. de IPVA por ano. Se não tomar multa, não acontecer nada, é isso aí, tá? Justamente. Ó, o nosso simulador já tem uma calculadorinha do lado, eu cliquei aqui, ele já calcula a depreciação para os próximos 36 meses baseado na tabela legal. FIPE. Tá. E aí você fala assim, nossa, esse número é absurdo. Não, não é, porque isso já é um histórico muito grande. Isso aqui representa em torno de 13% ao ano. Tá. E aí, como é que você tira essa prova dos 9? Se você pegar hoje esse caminhão de 600 mil e daqui 3 anos for vendê-lo, significa que você vai vender por 400 e poucos mil. Tanto é que quando a gente olhou na Mobialta esse caminhão, ele está lá 400 e poucos mil, percebe? Então esse número é real, você vai perder. Perfeito. Daqui 3 anos, em valor presente, ele equivale a 400 mil reais aproximadamente, ok? Então o simulador automaticamente já calcula. Só que ele vai baseado. calcular isso lá depois de forma nominal, mensal, você vai ver. Agora a gente está só formando a base de informação para você ter o caminhão na ponta da caneta por quilômetro, por dia, por hora, do jeito que você quiser lá, depois a gente mostra. Perfeito. Ele tem rastreador? Tem rastreador. Então você deve gastar aí o quê? Uns 800 reais, R$1.000 por mês? Por aí, em torno de 800, 850 reais. Vamos colocar 900 para ter uma margem de segurança? Legal? Tá. Não tem algum outro custo fixo por mês dentro desse caminhão, tipo um outro satélite acessório ou não? Você já colocou tudo aqui? Já está englobado aí 2 equipamentos. Próximo. Esse caminhão, eu gosto muito dessa pergunta aqui, por que meu simulador pergunta quantos dias trabalha por mês? Porque se você tem uma rota de distância, 30 dias, ok? Mas se você tem uma rota metropolitana, ele trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E por que muda isso? Vai mudar lá no resultado, porque às vezes você quer o custo por dia. Você imagina um caminhoneiro que faz entrega diária na rua de São Paulo, ou por exemplo um motorista de Uber, ele não quer saber o mês, ele quer saber quanto que ele recebe por dia, quanto que ele gasta por dia, né? Por isso que ele faz essa pergunta. Esse caminhão seu Bitruc é para longa distância? Ele faz hoje, qual rota que ele faz? Ele faz uma rota mediana hoje, mista. Né? Mista. Então vamos dizer que ele trabalha 25 a 26 dias. Não, mas ele faz algumas viagens? Faz então vamos trabalhar ele, como ele é misto, vou trabalhar pelos 30 dias normais. Legal. Quantos quilômetros esse carro roda por dia? Olha, por dia... Perdão, por mês. Desculpa, a pergunta é por mês. Vamos colocar que ele roda por mês. Vamos colocar aqui uma operação dessa, pelo menos aí, olha, uns 6 mil quilômetros eu colocaria. Tá. Ok, eu vou só falar, isso é muito importante, Wagner, porque eu sempre falo para quem compra, né? Um caminhão, ele ele tem um custo operacional que a quilometragem muda tudo. Você vai ver isso lá na frente. Então, eu não posso ter achômetro, porque se eu tenho uma operação que é de 6 mil quilômetros, você vai ter um custo, você vai ter um custo de precificação. Se você falar que anda 10 mil quilômetros, esse custo por quilômetro, ainda que nominalmente ele aumente, mas por quilômetro ela baixa. Porque você imagina o seguinte, eu tenho esse Bitruc que está fazendo Nordeste, ele vai andar 14 mil quilômetros, é uma coisa. Sim. Então você vai precificar, sei lá, deu R$7 de custo, então eu vou vender ele a 11. Legal? Agora se ele está fazendo 6, provavelmente, vou chutar, ele vai dar aqui 12, 13 reais o km. Percebe? Claro, muda tudo, o mesmo caminhão, a mesma prestação, situações diferentes. Por isso que eu digo que o frete certo é você entender o que seu caminhão faz para precificar correto o que ele realmente é dentro do seu negócio. E o legal é interessante. Entendeu? Porque você vai trabalhar cada caminhão. Sim, então, tem que ser. Ou pelo menos cada grupo de caminhões. Porque, por exemplo, você tem transportadores maiores que tem lá 10 Scanias iguais que fazem a rota do Nordeste. Então beleza, faz um só lá, simula um só, dá na mesma. Legal. Valor do combustível que você usa hoje, o diesel, você está pagando o que aqui em São Paulo? R$6? 6,12, 6,15. Tá, 6,15. Você sabe no seu time lá qual a média que esse caminhão está fazendo hoje no Bitruc? Eu imagino que esse caminhão esteja fazendo em torno de 4, 5. Eu não acredito não, mas ok. Por aí, tá fazendo uns 4. Para ele estar fazendo isso, ele tem que estar bem vazio. Tá. E aí não faz sentido ter Bitruc. Olha, eu tô te pegando, hein? Olha, fazendo pergunta capciosa, olha a hein? pressão.
É que é uma operação que geralmente é de carga mais leve, né? A nossa operação, ela é uma operação que a gente não carrega muita carga, que como eu disse, né? De repente, linha branca, maquinário, né? Então, para que esse bitruque? Capacidade. Verdade. Te peguei no pé de novo. Pegou. Se o caminhão para volume, por isso a consultoria. Por isso a consultoria. Por isso, eu vou pegar no seu pé aqui, viu, Wagner? Por isso a consultoria. Mas vamos lá, você falou que ele faz 4. 4, isso. Ok, 4 km por litro. O bitruque ele tem, né, são 4, 8, 10, 12 pneus? São 4 eixos, certo? Não, são 12 pneus. São 12 pneus. 12 pneus, Isso, 3, são 4, dois tandem simples, né? Mais 2 tandem duplo. Isso. Então são 12 pneus, né? E, gente, parece que as perguntas são difíceis aqui, mas para quem mexe com frota, elas são perguntas. Não, mas não é nem nível de detalhamento, são perguntas muito objetivas que eu tenho que ter realmente noção, porque eu não posso ter um caminhão. E se eu tiver um caminhão aleatório, fica mais perigoso ainda a precificação, porque a primeira premissa para você ter uma precificação assertiva é ter uma rota assertiva. Tá. Então, se eu tenho um caminhão aleatório, eu já começo a ter um grande problema porque eu não consigo formar precificação dele. Perfeito. Porque se ele ficar um mês rodando 3.000 km e no outro mês ele rodou 9, ele criou uma linha de distorção absurda. Entendeu? A não ser que eu faça o simulador assim, eu vou fazer um simulador para 3, para 4, para 5, para 10.000 km e eu crio precificações diferentes para cenários diferentes. Interessante. Entendeu? Entendi. Legal. Então aqui nós estamos olhando no geral, você pode também fazer essa brincadeira e falar assim, não, peraí, se ele ficasse o mês todo só aqui, eu tenho esse cenário, o que ele vai me custar nesse cenário, perfeito? Legal. É isso. Então, eu vou chutar aqui, você deve estar pagando um pneu desse hoje em torno de 2.400, 2.200, 2.600, né? 2.600 é o que está um pneu aí. Esse dia para trás eu vou fazer um simulado com um carreteiro, ele falou que está pagando 1.800. Falei, caraca. 1.800? 1.800. Eu falei assim, olha, você cuidado, está importando da China e... Cuidado com esse pneu. Mas esse é o valor realmente real. Bom, vamos lá. A Scania costuma ter plano de manutenção. Vocês têm plano de manutenção com eles ou não? Temos. Normalmente a Scania hoje estava em torno de 35, 40 centavos o quilômetro, o plano de manutenção dela. De vocês, você lembra? Olha, número real, vamos estimar alguma coisa próximo disso. Número real não tem. Mais uma pergunta, você tá vendo? Legal. O pessoal fala assim, mas eu não se respondeu. Então, você não pode ter caminhão. Exato. Tem que estar com isso. Aí você terceiriza, que a terceirização é líquida e certa. Sim. Se você não tem essa informação, tá escuro para você. Perfeito. Mas, como eu acompanho a Scania e eu sei que a Scania hoje ela trabalha com planos de manutenção por quilômetro rodado, está em torno de 35, 30 centavos. Eu vou estimar 30 centavos para o truque. Legal. Então 3 vezes 2, 6, você vai gastar em média R$6.000 para troca de óleo, filtro e algumas coisas ali para cada ciclos de 20.000 quilômetros nesse Scania, considerando que ele é novo. Porque quando o caminhão é mais velho vai para 50 centavos e tal. Perfeito? Você tem aumento. Perfeito. Então eu vou colocar aqui esse custeio aqui. Beleza? Então, lembrando que nosso sistema sempre tem aqui, tá vendo essa interrogaçãozinha? Ele sempre dá uma explicaçãozinha. Eu estou falando aqui direto, mas tudo isso que eu estou falando, ele dá essa explicaçãozinha aqui na lateral, dando com muita clareza o que você tem que fazer com cada campo, bem auto-explicadinho, perfeito? Perfeito. Aí vem aqui, ó, por que eu te perguntei? Porque tem operações que o cidadão, ele quer saber quanto que ele vai gastar por dia, porque ele está vendendo, por exemplo, imagina um caminhãozinho que faz fretes metropolitanos por dia, aí ele tem que fazer lá um frete de R$2.000, por exemplo. Eu tenho que saber quanto que eu ganho naquele dia e quanto que eu gasto naquele dia para mim conseguir fazer uma precificação correta, perfeito? Perfeito. Então por isso que ele pergunta, o que você quer, o seu faturamento é por dia, por mês, por quilômetro rodado, mas beleza, vamos lá. Tá. Vamos pensar o seguinte, ó, você é transportador, Legal. Não pensa no frete nominal para lá. Esse caminhão anda 6.000 km por mês, tá? Tá. Imaginemos, hipoteticamente, que você fosse terceirizar um outro caminhão no lugar, tivesse um frete Brás e tal. O que você acha que seria o faturamento? Esse faturamento é dele, tá? Não é o faturamento, lembra? Você aprendeu aqui agora, não é o faturamento da transportadora. Perfeito. Se eu fosse um carreteiro, ele é o faturamento meu. Perfeito? Perfeito. Mas na transportadora, ele é parte do processo. Perfeito. Então, se eu andei 7.000, sei quantos mil quilômetros? 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros nós colocamos. Tá. Você pode informar que você gasta... Vamos pensando na realidade do seu frete hoje. O que você estaria apto, você hoje, por mês, a pagar por esse caminhão para trabalhar dentro da sua transportadora? Como a visão... Vamos lá. O caminhão, então esse caminhão, vamos pensar o seguinte, esse caminhão, Legal.
Esse caminhão não é seu, ele é da locadora da sua empresa. Perfeito, perfeito. Então é o seguinte, porque você vendeu um frete, que é a linha branca, as outras coisas, certo? Tá. Lembra lá que você mexe com o internacional, você é o agenciador, você pagou o navio, você pagou tudo, você vai somando as despesas. Então aqui é a partezinha. Quanto que você está disposto a pagar por esse caminhão para um mês na sua porta? 40 mil? 50 mil? Agora... Tá vendo? Essa é a pergunta de ouro. Bem-vindos ao mundo de quem tem caminhão. Essa é a pergunta de ouro. Porque assim, ó, se eu certa vez eu fui fazer esse trabalho, né? A gente jogou o simulador por um frotista que faz soja. Tá. E ele pegou e falou assim, olha, o faturamento bruto do meu caminhão é 70 mil por mês. Eu falei, beleza. Então agora o que é o líquido? Tirando PIS, COFINS, ICMS, o básico, né? Ele fez essa conta de trás para frente e falou assim, Herbert, vai sobrar 50 mil. Eu falei, então posso colocar aqui 50 mil? Porque de fato o resto é tributo e colocado, né? Tá. Você também pode trabalhar com essa conta. Quanto que esse caminhão está faturando para você na sua companhia? Tá, pensando hoje, 60 mil reais. Líquido de tributação. De tributação. Isso. Mas outra pergunta que eu vou só complicar, tá? Que você falou que tem Vamos galpões, lá. né? Isso. Eu não posso considerar isso com os fretes de carga fracionada, lembra? Principalmente na fracionada, porque você tem valores agregados atribuídos ao CD de origem, atribuídos ao CD de destino. Perfeito. Inclusive foi por isso que eu tive que dar preço para minha frota, porque eu tinha carga lotação e eu tinha carga fracionada. Então você imagina o seguinte, eu pego uma carga fracionada hoje, eu fazia 100 mil numa carreta. Mas não é que eu estou ganhando 100 mil. Você tem custos a transferência nominal é 8 mil reais. Só que o CD de São Paulo come 35, 40 mil reais com coleta, entrega e aí outro CD da ponta lá comia mais 35, 40 mil. Então por isso que dava 100 mil. Exatamente. Mas aí se eu pegasse uma carguinha fechada de 12 mil, na equivalência era a mesma coisa. Sim. O preço do caminhão seria o mesmo, né? Perfeito. Mas é ok, eu vou... porque quando você falou 60 mil para um bitruque andando 7 mil, eu enquanto gestor de frota, falei, caraca, esse frete cara é bom pra caramba, tá rodando a mais de 10 reais o KM. Eu não conheço hoje quem remunera um truque, um bitruque a 11 reais, 12, 14 reais. Mas você tem. Perfeito. Entendeu? Legal, ótimo. Mas, então, eu vou colocar o faturamento, porque lembra que eu te falei, a premissa básica de quem quer precificar é entender quanto custa o caminhão dele. Eu posso inclusive deixar isso aqui em branco, porque o que o sistema vai fazer? Ele vai só calcular os custos seu lá, o que você está gastando. Tá. Vamos fazer os dois cenários, mas eu vou colocar o que você falou, 60 mil reais, se você tem preço, tem frete. Então eu vou chutar aqui que você tem que estar faturando 100 mil com esse caminhão. Porque tanto de pedágio tem em São Paulo, Rio. Sim, meu Deus. Ai, que PIS, COFINS e ICMS. Só de pedágio você gasta 12 conto com um caminhão desse fácil. No mínimo. Gasta. No mínimo. Eu sei que gasta. Okay? Então é um faturamento de 100 mil reais com o caminhão. Então eu vou colocar aqui o faturamento por mês de 60 mil reais. Tá. E agora, plim, ele vai fazer o cálculo para nós aqui, ó. Então o que ele vai fazer, o que ele vai entregar para você? Falar assim, o Wagner, com esse faturamento mensal de 60 mil, você vai ter um resultado de 20.329. Então, ok, o seu caminhão baseado nas informações que você entregou aqui no simulador, sim, ele é um caminhão altamente viável e que está se pagando. Por quê? Porque ele tem um faturamento de 60 mil reais, você está gastando com esse P360 R$ 39.670 aqui, ó, de despesa. E ele está falando, olha, rodando 6 mil quilômetros por mês, você terá um custo de 39 mil ou 6,61 por quilômetro. Então, seu bitruque, baseado nas suas informações preenchidas, para essa quilometragem, ele custa 6,61. Então, você fala assim, durante um ano todo ele está andando na média 6 mil. Cara, essa informação que você preencheu no simulador está legal? Então, o seu caminhão é isso. Aí a pergunta é, esse valor está melhor que um agregado? Realmente é isso mesmo? Eu vou fazer a lição de casa, vou preencher as contas reais, nominais, colocando, porque é assim que é a mentalidade do gestor da transportadora, quer dizer, da máquina que paga todas as contas, que paga os impostos, que paga a folha, que paga o GRIS, né, o gerenciamento de risco, que paga os pedágios e que paga também um caminhão. Claro. Esse caminhão, sendo seu ou sendo de alguém, eu tenho que ter um preço para ele. O meu simulador, que você tem, o exercício seu, é fazer isso daqui. É isso que ele vai te demonstrar. O que esse carro, você viu, de forma muito rápida. Sim, sim. Herbert, pode dar alguma falha para cima, para baixo? Pode, mas como a gente fala, é um simulador. Mas é um simulador que eu posso te garantir que é muito próximo. Por que ele é muito próximo? Agora vamos lá. Ó. Aí, baseado nessa informação, olha lá, ele está falando assim, olha, para os próximos 36 meses você vai ter um resultado de 731 mil. Que é o quê?
Ele pegou aqui já a diferença de 20 mil por 36 meses. Perfeito? Perfeito. Se fosse prejuízo, ele também ia fazer a mesma conta lá. Então, agora vamos para a prova dos 9. Esse caminhão seu parado, ficou um mês parado, R$ 25.750,35. É aquela conta que eu estou te falando. O custo Fixo. Por Custo quê? fixo. Ele tem 5.040 de funcionários, você falou que o colaborador ganha 2.800, já joguei os encargos sociais para você, parcela de 12 mil, aqueles 190 mil da depreciação já joguei por mês aqui para você. Você não loca mais nada, você tem um seguro de R$ 1.000 por mês, você falou que você gasta 12 mil de seguro por mês, IPVA licenciamento pegou 18 mil, dividiu por 1.500 e o valor mensal do rastreador que é os 900 que você falou que você gasta mensal. Então, beleza, seu caminhão parado custa 25.750 e que representa, pasme, 65% do seu. Por isso que eu te falei. Que perfeito. Andando ou não, tá aqui. Então quer dizer o seguinte, então quando eu falo para você, se você tem hipoteticamente 10 caminhões igual a esse, você teria 250 mil de custo parado. Parado. Rodando ou não, entrou na pandemia, deu um Não. choque que não pode mais andar, é isso aí. E agora vamos para o custo variável. Como ele anda pouco, ele só gasta 2,32 por km lá. Perfeito. Que é os 1.800 da manutenção, os 30 centavos que eu atribuí lá da Scania, os 9.240 que é baseado na média que você falou que ele faz e no custo do diesel que você faz e o pneu. Então, para essa quilometragem, ele tem um custo fixo de 4,29 mais 2,32. Agora eu vou bugar o seu cérebro de novo. Em caminhão, o custo variável é fixo e o custo fixo é variável. Bora. Por quê? Por quê? Os 2,32 aqui, se você andar 10 mil quilômetros, vai mudar? Não. É variável, porque está tudo variável. Ele só vai aumentar para 10 vai mil. Exato. Então, 10 mil quilômetros vezes 2,32. Então, ele vai pegar 10 mil quilômetros e multiplicar por 32. Mas agora vamos lá no custo fixo. Você falou que anda 6. E se eu andar 10 mil quilômetros? Ele vai pegar 25 mil quilômetros, 25 mil reais e dividir por 10 mil quilômetros. Então, vai dar 2,50. Então, com 10 mil quilômetros, o que vai acontecer? Ao invés de ele ter um custo fixo de 6,61 por quilômetro, ele vai cair para 5, 4,80. Percebe? Então, o custo fixo é que é o custo variável na composição da frota. Porque quanto mais eu rodar, eu vou mais ter você dilui o custo fixo. Do custo. Por isso da importância, por isso que a precificação no Brasil, eu não é nem julgado, eu tenho visto isso com muita propriedade. Legal. As pessoas não conseguem precificar com muito. E o meu simulador faz exatamente isso por você, essa velocidade de você entender a dinâmica de uma maneira mais rápida e poder realmente ter um preço mais justo, uma operação mais justa. Porque, vamos lá, olhando o seu cenário aqui. Pô, aí eu vejo muito fazer 60 mil de faturamento desse caminhão, é bom ou ruim? Eu não sei. Quantos quilômetros vai rodar? Qual o tamanho da prestação? Qual o tamanho? Tá vendo? Lembra que eu te falei para você não olhar para o vizinho? Exatamente. Você tem que olhar para o seu umbigo. Porque pode ser excepcional para alguém e pode ser muito ruim para você. Depende do jeito que você comprou o caminhão, depende de, às vezes aquela operação realmente é inviável para você. Não adianta você olhar para o vizinho. Sim. Percebe? Sim. Cada realidade, cada empresa tem a sua realidade. Vamos lá, vamos. Aí o simulador ele permite você brincar e ficar editando e fazendo o que você quiser. Agora eu vou colocar assim uma pimenta que, olhando a realidade de mercado, eu vou colocar aqui um valor maior para o salário, certo? Certo. Eu vou manter aqui a sua prestação. Eu vou colocar aqui, o seu seguro hoje está muito barato, mas eu vou colocar um seguro assim que o mercado aí estaria pagando, 16 mil. Vou colocar uma quilometragem maior, certo? E vou, deixa eu ver aqui uma outra mudancinha, e vou baixar o faturamento aqui para 50 mil. Isso aqui é só para a gente brincar, para você ver a dinâmica do resultado quando eu mudo cenários, mudo perspectiva. Então tá lá, vamos ver? Ó. Nessa operação agora, aquela operação, 20 mil de lucro. Essa operação, 1.443 de prejuízo. Olha Percebe? Só como as variáveis vão impactar no resultado. Exatamente. Então assim, ó, olha, e aí o que isso chama atenção? Então eu quero locar eu quero comprar um bitruque, mas eu vou conseguir faturar 70 mil e o que eu posso atribuir ao meu bitruque é os 50 para andar 10 mil quilômetros. Tá aqui a resposta. É viável ou não? Não.
Nesse cenário. Olha, se tudo der certo, você está perdendo, sei lá, 51 mil em 36 meses, que é o cenário que a gente considerou aqui, Sim, certo? sim, Se perfeito. tudo der certo, se não tombar, não quebrar, não ficar ali 90 dias na oficina, porque é um ciclo de 36 meses, certo? Sim. Então, é isso que eu acho é isso que o nosso simulador entrega para os nossos clientes, é assim, essa previsibilidade mais rápida, para que você tome decisões mais assertivas de como precificar sem olhar para o vizinho, entendendo aquilo que realmente vai fazer sentido para você dentro do seu negócio. Dentro do business. Muito dentro, legal. Dentro do seu assim, business. Perfeito? De novo, então, parabéns. Isso daqui é muito, essa é visão, o que a gente entrega. né? Você viu que é o mesmo caminhão. Claro. Agora, ó, só aqui, ó, a quilometragem. Eu falei hipotético lá. Hipotético não, eu falei assim que ele ia diminuir. A anterior estava 6,60. Aqui, ó, ele caiu para 5,14. 5,14. Tá vendo? Então, quando eu vejo alguma pessoa falar assim, o meu conjunto gasta R$7 por quilômetro. Aí a primeira pergunta que eu faço hoje, depois que eu evoluí nessa área, em qual cenário? Perfeito. Em quais cenários? Em quais condições? Porque não tem esse valor de forma objetiva. Isso que vai mudar. Agora você percebe a dificuldade de ter frota? Claro. Porque eu tô te falando aqui, porque dentro do dinamismo é óbvio que tem mês que anda 7 mil quilômetros, tem óbvio que tem mês que anda 15 mil quilômetros, 12 mil, e é óbvio que tem mês que fica parado. Claro. Mas pelo menos uma média histórica você tem que ter, para que você pelo menos saiba aquele compromisso que você está honrando e qual o valor que você tem que atribuir para ele. E vou além, e é muito interessante isso, Albert, que traz uma visão, inclusive dessa questão da precificação, quando você pensa no que você precisa faturar com o mínimo, né? Então, assim, hoje, de novo, a gente volta àquele papo que a gente começou. Faturamento não é resultado. Sim. Então, você pode ter operações, estou faturando R$100 mil com caminhão. Legal, mas e qual que é o resultado desses R$100 mil? Sim. É isso interessa que é o resultado. Traz. É o resultado. Eu quero ter faturamento de 50 mil, se eu estiver tendo 10 mil de resultado, ok. Perfeito. Estou faturando 150 mil, estou com o mês 10? Perfeito, ok. Estou tendo resultado. Agora, estou faturando 100, estou com prejuízo de 5, 10. Legal, parabéns. Então, isso é muito bom. Leva para o seu time lá essa ferramenta bom. que eu acho que vai clarear muito até a futura tomada de decisões para compras melhores, compras mais assertivas, naquilo que vai fazer sentido para a operação de vocês, ou quiçá até, porque isso aqui também serve para um outro princípio. Eu sempre digo o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que você conhece o que é seu caminhão, por exemplo, nesse cenário aqui, se você tivesse que criar hoje uma rota de 10 mil quilômetros e tivesse com esse caminhão e você pudesse, dentro do seu orçamento, pagar no máximo R$5 por quilômetro, e você tivesse um terceiro apto a fazer isso, aí é uma decisão. Você agora tem informação. Exatamente. Agora você tem uma informação, então você senta com seus sócios e vai dizer, olha, e aí gente, vamos comprar o caminhão, vamos arriscar nesse cenário aqui, pode ser que a gente tome prejuízo, pode ser que a gente otimize ele mais, ou a gente vai para um cenário terceirizado. Então também ajuda essa tomada de decisão de eventualmente você agregar, seja na diária, seja porque você tem lá as vans que fazem essa operação. Então isso funciona da mesma maneira. Você pode criar lá, porque quanto que está uma van locada em São Paulo por dia? Eu já escutei isso, o cara está cobrando R$1.000, é caro. É? Aí o cara faz com a van dele, está custando 1.600. Aí você fala, é caro mesmo? 1.600, é sério. A gente fez com a van na semana passada, dentro de São Paulo, a van dele custava 1.600, 1.800 por dia. E ele achava que R$1.000 para um prestador de serviço bacana era caro. Era caro. Então, mas é por causa da falta de conhecimento, da falta de visão, porque na hora que você faz aqui o simulador, o próprio custo fixo já grita, né? Já Prestação, traz depreciação, IPVA, licenciamento. E quanto mais curta a distância, mais caro é o custo fixo. Sim. Mais ele pesa. Quanto mais longo, mais ele dilui. Perfeito. Que legal. Perfeito, ótimo isso. E essa visão estratégica do terceiro como frota já me trouxe uma visão. Do nosso bate-papo já me trouxe uma visão diferente. Para a gente terminar aqui o podcast, você que está aí já lutando há 20 e poucos anos aí no transporte, se você tivesse que olhar para trás e falar assim, o que eu deixo de legado aqui para o nosso telespectador que você não faria? Aquilo que você fala assim, cara, o que eu fiz e que eu vou começar hoje, eu não faria. Não faria. Olha, posso dizer que hoje o que eu vejo, né, falando de novo sobre a questão da nossa realidade no Brasil, eu acho que é justamente isso. É achar que o mercado lá fora, olhar para o concorrente, pode influenciar naquilo que está dentro do nosso negócio.
Eu acho que cada vez mais é pensar no nosso negócio, é entender a nossa realidade, você entender a sua realidade e tomar as decisões baseadas na sua estratégia e na sua empresa. E não pensar no mercado ou concorrência, eu acho que é por aí. Eu vou brincar aqui, mas tem nenhuma cagadinha que você fez assim, que você lembra que você não fala assim, não faz muito, isso não, em nome de Jesus. Muito. Porque você falou muito bonito aí, não, já fez, mas fala a verdade, não, assim, daquela cagadinha que você... Na realidade, já fez de tudo, é deixar de averbar seguro, aí, né? ponto, essas coisas aí, ó, gente, seguro, já deixei de averbar em nome de Jesus, não faz isso, não, tá vendo? Não faz isso, pelo amor de Deus, não colocar isso. Não dê sorte pro azar. Já viu isso? Pronto, GR, tá? GR, isso vai pra GR. Legal. Tá, então assim, não, mas é algo prático mesmo, aquilo que você... Sim, a gente vê que o nosso canal aqui é um canal prático mesmo, para ensinar, sem demagogia, sem palavras bonitas, né? Aquilo que assim, pô, tenho certeza que você passou por experiências extraordinárias negativas, e é isso assim, ó, eu não teria... eu vou te dar um exemplo prático meu. Claro. Eu falar assim, Herbert, hoje qual que seria a transportadora? Você abriria a transportadora do jeitinho que você tinha quando você fechou? Eu falei, não. Eu seria nichado. Essa é uma dica que eu daria, por exemplo, eu acho que hoje, ainda mais com a evolução tecnológica e tal, eu teria uma transportadora nichada. Não interessa qual segmento, mas ela teria que ter nicho. Porque a minha, desculpa, era uma costura de retalho. Químico, farmacêutico, eletroeletrônico, fracionado, lotação. Então isso é muito difícil de gerenciar e você não cria processos repetitivos. Porque no cenário que você... Quanto mais processos repetitivos você tem, mais resultados você tem. Então essa é uma dica que eu daria hoje, que eu não faria. Não faria. Porque, entendeu? Aí, dentro dessa linha. O que você, olhando para trás, mano, jamais eu faria isso. Fizemos isso e foi uma lástima. Ó, eu acho que posso dizer que no começo, principalmente quando você está ali, né, inicia no transporte, eu acho que é deixar de investir em tecnologia. Você querer, né? Então, por exemplo, no começo... Não acreditar na tecnologia. Não acreditar na tecnologia. Não achar que tecnologia vai fazer a diferença. Olha aí, tem então, muita gente que não... Não, tem muita gente que acha que não tem um bom sistema, não faz diferença, né? Um bom TMS, você não ter, né, integração aí com seus clientes, achar que você pode controlar tudo em planilha, achar que você pode controlar tudo isso no papel. Então, algo que na realidade faria diferente hoje é ter investido antes em tecnologia, coisa que fizemos agora recentemente. Então acho que fica aí essa dica pro telespectador. Olha, Wagner, eu queria te agradecer. A gente faz um bate-papo aqui, você viu, assim, legal, divertido, interativo, do dia a dia, que no fundo, transportador é o bichinho sofrido. Né? Nossa, demais. Bicho, eu vou ver assim, os cara, eu brinco assim, né, cara, quando eu vejo um cara falar assim que tem 50 caminhões, a primeira coisa que eu faço assim, Deus te abençoe. Tenha muita proteção. Assim, eu brinco assim, eu era um cara que cheguei a ter quase 100 caminhões próprios lá, cara, vamos falar em dinheiro de hoje, não tinha 20 pontos na conta. Que loucura, né? Era só rotativo, era só Finame, só BNDES. Mas você tá bem, Herbert, hoje pensar uma pele boa, não, ele tá bem hoje. Cara, hoje eu faço massoterapia. Então tá aí o segredo. Conta pra gente. Fisioterapia. A minha esposa fala assim que eu pareço um atleta. Eu tenho personal trainer, fisioterapeuta, massoterapeuta. Pô, então tá aí. O cara... Tá aí a dica, não. Mas é porque agora eu sei que já tem um pouquinho mais de tempo, né? Tá certo. Pode se cuidar. Não, mas trabalhando tanto tempo no transporte, tá bem, tá não, assim. Mas assim, eu continuo amando, né? E é isso aí, ó, Wagner, mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado aí pelo carinho aí, ó. Pessoal que não sabe da hora, que imagina, nós estamos aqui, sei lá, já deve ser mais de 10 horas aqui. Sim, é verdade. Uma luta aqui em São Paulo, né? Um dia cansativo, mas estamos aqui para gerar conteúdo de credibilidade para os nossos telespectadores. Legal. Obrigado, viu, meu querido? Imagina, Deus eu que agradeço pelo convite. Para nós, sucesso mesmo, viu? E com certeza estaremos juntos aí nessa caminhada. Então, tá bom, um grande abraço. Valeu.